Eu sempre achei que minha vida seguiria um caminho tranquilo, quase previsível, como aqueles fins de tarde em cidades do interior, quando o vento quente traz cheiro de comida caseira e o barulho ao longe parece vir de um outro tempo. Moro em Anápolis, Goiás, desde que saí da casa dos meus pais, e sempre amei a calma daqui, o tipo de silêncio que não assusta, mas acolhe. Trabalhando de casa como designer independente, eu tinha construído para mim uma rotina mansa, com cafés coados na hora e janelas abertas para o céu grande do Centro-Oeste. Quando Caio apareceu na minha vida, há quase 4 anos, achei que tinha encontrado aquilo que as mulheres daqui chamam de Porto Seguro. Ele tinha um sorriso fácil, desses que parecem pedir confiança, e um jeito de conversar que fazia todo mundo baixar a guarda. Conheci Caio num churrasco de amigos, típico sábado goiano, com música sertaneja tocando baixo no fundo, cadeiras de plástico pelo quintal e cerveja gelada passando de mão em mão. Ele chegou brincando com o anfitrião sobre quem sabia lidar melhor com a churrasqueira. E eu, que nunca gostei de homens que se exibem, fui surpreendida quando ele me chamou para perto só para perguntar se eu preferia limonada ou refrigerante. Ele parecia simples, sério, direto, o oposto de tudo o que tinha me machucado antes. Com o tempo, Caio foi ocupando espaço. Primeiro deixou um carregador na minha casa, depois algumas camisetas. Quando me dei conta, ele estava passando mais noites no meu apartamento do que na própria casa. E eu deixei. Deixei porque gostava da sensação de ter alguém chegando do trabalho, tirando sapatos na porta e perguntando como tinha sido meu dia. Deixei porque, de certa forma, eu queria acreditar que finalmente tinha encontrado uma história tranquila. Meus pais adoravam Caio, talvez até mais do que a mim. Minha mãe, professora aposentada e de coração mole, dizia que ele tinha alma boa. Meu pai, mais calado, aprovou Caio no momento em que ele ofereceu ajuda para consertar a cerca lá da chácara onde eles moram, perto de Silvânia. Só minha irmã, Bárbara, tinha um pé atrás desde o início. Ele é encantador demais, ela dizia. Homem que tenta agradar todo mundo, de todo jeito, sempre esconde alguma coisa. Eu achava exagero. Bárbara sempre foi impulsiva. Às vezes via perigo onde não tinha nada. 6 meses atrás, Caio me pediu em casamento. Não foi nada de grandioso. Não teve jantar caro, nem viagem romântica. Aconteceu numa manhã comum, na padaria onde eu sempre trabalhava quando queria sair de casa. Ele chegou com uma caixinha pequena, colocou na minha frente e sorriu com um certo ar de travessura. O anel era simples. Simples até demais. Uma peça prateada, leve, discreta, sem brilho, dessas que você encontra em qualquer lojinha de bijuterias no centro da cidade. Ele riu, dizendo que era modesto, mas simbólico. Eu o aceitei, não pelo anel, mas pelo que achava que ele significava. E então veio a ideia da festa. Caio quis uma comemoração pequena, só amigos mais próximos, no meu apartamento, um lugar que ele sempre dizia adorar. Ele não queria pompa. Queria risadas, gente falando alto, música tocando no som que ele mesmo tinha instalado na sala. Passei a semana inteira arrumando tudo, limpando cantos que ninguém nunca prestou atenção, colocando flores em garrafas de vidro, porque eu sempre gostei do simples feito com carinho. Preparei salgadinhos, petiscos, comprei refrigerantes e até um espumante barato que minha mãe jurava ser honesto. Naquela noite, eu estava nervosa. Usei um vestido verde claro que comprei numa feirinha de artesanato em Goiânia, cabelo preso de um jeito que me fazia parecer mais adulta do que eu me sentia. Quando ouvi as primeiras batidas na porta, respirei fundo e prometi a mim mesma que ia aproveitar o momento. Só que o clima mudou assim que a turma dele chegou. Os amigos de Caio eram barulhentos, intensos, daqueles que falam alto demais em lugares pequenos. Invadiram meu apartamento com energia de boteco, como se o espaço fosse deles. E no meio deles estava Lívia, a menina que ele sempre dizia ser como uma irmã, embora eu nunca tivesse sentido essa tal irmandade. Caio correu para abraçá-la. Não um abraço curto, educado. Foi demorado, apertado, cheio de uma intimidade que sempre me deixava desconfortável, mesmo que eu nunca quisesse admitir. Mas o pior ainda estava por vir. O tipo de coisa que parece inventada,
mas que aconteceu diante dos meus olhos, e que mudaria tudo na minha vida. Eu só não sabia, naquele instante, que aquela noite seria a primeira página de uma história que eu jamais imaginei viver. A festa tinha começado faz pouco tempo, mas eu já sentia que algo no ar estava fora do lugar. Era como quando o tempo muda de repente no interior e o vento fica parado demais, quente demais, silencioso demais, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Os amigos de Caio encheram a sala, falando alto, abrindo garrafas, rindo de coisas que eu não entendia. A cada risada exagerada, meu peito dava uma pequena fisgada, como se eu fosse uma convidada na minha própria casa. Caio, claro, parecia encantado com o caos. Circulava entre eles com a mesma animação de quem reencontra um pedaço da juventude. Colocava música, servia bebidas, abraçava gente que eu mal lembrava de ter cumprimentado uma vez na vida. E lá estava Lívia, sentada no canto do meu sofá como se tivesse decorado cada almofada desde sempre. Ela segurava um copo colorido e conversava com Caio num tom baixo, íntimo. O tipo de conversa que não pede explicação, porque os dois já sabem o que o outro vai dizer. Eu observava de longe, tentando convencer a mim mesma que era só implicância minha, só insegurança boba. Era o tipo de coisa que Bárbara diria que eu deveria olhar com atenção, mas eu empurrava o incômodo para baixo como quem engole uma pedra. Foi quando Renato, o amigo mais expansivo de Caio, um sujeito conhecido por beber rápido e pensar devagar, levantou o copo e pediu silêncio. Gente, presta atenção aqui. Anunciou, tropeçando nas próprias palavras. A música não parou, mas as conversas diminuíram. Curiosas. Eu estava perto da cozinha, cortando os petiscos pela terceira vez, só para ocupar as mãos. Quando ouvi meu nome, o ar pareceu travar. Hoje é noite especial. Ele gritou, apontando para mim e para Caio. Nosso casal do ano. Alguns riram. Outros bateram palmas. Caio abriu um sorriso, meio sem graça, mas não disse nada. E então veio a frase. Uma frase simples, mas dita com aquela empolgação bêbada que sempre carrega uma verdade feia por trás. Mas se a Luísa aprontar, ele disse, e apontou para Lívia com o copo. Todo mundo sabe que a Lívia entra em campo. Tá ali de prontidão desde, sei lá, desde sempre. Ele gargalhou, como se tivesse acabado de contar a melhor piada da noite. A sala inteira reagiu daquele jeito constrangedor. Risos tímidos, olhares cruzados, gente desviando os olhos. Meu nome ecoou na minha cabeça, misturado ao nome dela, como se alguém tivesse passado uma navalha invisível no ar entre nós. Eu não consegui mexer as mãos. A faca ficou parada sobre a tábua. Senti uma onda gelada subir pelas costas, enquanto o calor do apartamento parecia desaparecer. Lívia não ficou constrangida. Ela não protestou, não riu por nervoso, não corrigiu o amigo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, torto, satisfeito. Um sorriso de quem acaba de ser exposta, mas não se sente ameaçada. E Caio olhou para ela antes de olhar para mim. E riu. Não um riso curto, educado. Não um riso desconfortável. Ele riu como quem acha natural, como quem está acostumado com a ideia, como quem não vê problema nenhum. Meu peito se fechou como se alguém tivesse apertado um laço invisível ao meu redor. O som da música ficou abafado. O mundo perdeu o foco. Eu não sabia ainda o que ia fazer. Só sabia que alguma coisa dentro de mim tinha quebrado, não em silêncio, mas com um estalo tão alto que parecia que todo mundo tinha ouvido, mesmo que fosse só dentro da minha cabeça. Aquela noite ainda não tinha terminado. E eu ainda não tinha começado. Mas eu ia, de um jeito que ninguém ali estava preparado para ver. Eu não lembro exatamente do momento em que larguei a faca na pia. Só sei que, de repente, meus dedos estavam frios demais para segurar qualquer coisa, e o barulho da festa virou um zumbido distante, como se eu estivesse ouvindo tudo debaixo d'água. A risada de Caio ainda ecoava por trás das conversas, misturada com os gritos exagerados de Renato, e o sorriso de Lívia permanecia cravado na minha memória como um espinho. Aquela frase, aquela piada lançada ao vento, não foi só uma brincadeira de mau gosto. Foi uma confirmação, pública, debochada, de algo que eu, lá no fundo, já temia há muito tempo. Eu precisava respirar.
Precisava de silêncio. Precisava me afastar antes que alguém percebesse que eu estava prestes a quebrar bem ali, na frente de todo mundo. Caminhei pelo corredor como quem tenta se equilibrar sobre uma corda fina. Fechei a porta do meu quarto devagar, para não chamar atenção, e encostei as costas nela, como se quisesse impedir o mundo de entrar. A luz amarelada do abajur iluminava a cama desarrumada, as roupas penduradas na arara, a janela entreaberta deixando entrar o vento quente da noite goiana. Coisas minhas. Vida minha. Um pedaço de mundo que sempre me acolheu, até agora. Sentei na beira da cama e apertei o anel que Caio tinha me dado. A peça era tão leve que quase não parecia real entre os meus dedos. Modesto, mas simbólico, ele tinha dito. Simbólico de quê? De compromisso, de sinceridade, de escolha, ou de falta delas. Meu peito ardia, mas não era só tristeza. Era uma mistura de susto e clareza. Porque naquele instante, sozinha naquele quarto abafado, eu entendi algo que eu vinha empurrando para longe fazia tempo. Eu não era prioridade na vida dele. Eu era conveniência, conforto, uma companhia fácil. E aquela noite, estava escancarando tudo. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando organizar o turbilhão dentro de mim. Eu sempre fui o tipo de mulher que resolve as coisas no silêncio, que analisa, que observa. Nunca gostei de falar alto, nem de confrontar ninguém de imediato. Mas havia algo diferente queimando dentro de mim naquela noite. Algo que não era impulso. Era lucidez. Eu me levantei com uma calma estranha. O tipo de calma que surge quando deixa de doer. Caminhei de volta para a sala, e o barulho das conversas me atingiu como uma onda quente. Os convidados estavam distraídos demais para perceber que alguma coisa tinha mudado em mim. Caio estava perto da varanda, rindo de algo que Lívia tinha acabado de dizer. Os dois juntos pareciam uma fotografia antiga que não fazia parte do meu álbum. Ele nem viu quando parei ao lado do sofá. Eu poderia ter esperado ele me notar. Poderia ter puxado para conversar num canto. Poderia ter agido com calma. Mas a verdade é que, às vezes, a vida não dá espaço para delicadeza. Eu chamei pelo nome dele com voz firme. Caio. A conversa entre ele e Lívia parou no mesmo instante, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Ele virou-se para mim, ainda sorrindo, sem imaginar nada. Oi, amor, vem cá. Mas o sorriso murchou quando viu o anel na minha mão. A sala não ficou completamente silenciosa, mas houve uma mudança. Um afastamento. Uma curiosidade embaraçada, quase infantil, como se todos ali tivessem sentido o clima mudar. Eu segurei o anel entre os dedos, sem tremer. Acho que você deveria ficar com isso, falei, estendendo a mão. Caio não entendeu de imediato. Cerrou os olhos, confuso, quase rindo de nervoso. O que foi isso agora? Você tá brincando? Não. Não estou. Renato parou de rir. Algumas cabeças se viraram. Lívia congelou. Eu senti a sala inteira me observando, mas, curiosamente, não senti vergonha. Senti alívio. Caio deu um passo na minha direção. Luísa, por favor, você tá levando aquilo a sério. Tô levando a sério o que você deixou passar, respondi, olhando direto nos olhos dele. Porque para mim, isso diz mais sobre a gente do que qualquer anel. Ele abriu a boca para responder, mas a voz não saiu. E naquele segundo, eu entendi. Caio não tinha argumentos. Não tinha explicação. Ele só tinha o silêncio, um silêncio cheio de evidências que ele nunca admitiria. Eu fechei a mão sobre o anel e inspirei fundo. A noite ainda estava longe do fim. Mas aquilo foi o primeiro passo. E naquele instante eu soube. Quando uma mulher finalmente escuta a própria intuição, nada no mundo segura ela. Nem Caio, nem Lívia, nem a mentira que os dois dividiam. Caio ficou parado diante de mim com o rosto tenso, como se tentasse calcular a melhor reação, mas não encontrasse nenhuma que o salvasse de si mesmo. A mão dele se esticou, talvez para me tocar, talvez para pedir calma, mas eu dei um passo para trás antes que chegasse perto. A sala inteira estava observando, mas ninguém ousava interferir. Era como se todos soubessem que aquilo não dizia respeito à festa,
dizia respeito a algo que já existia muito antes daquela noite. Luísa, ele tentou de novo, a voz baixa. Vamos conversar no quarto. Não precisa fazer isso aqui. Era sempre assim. Sempre depois. Sempre em outro momento. Sempre longe dos olhos dos outros. Só que pela primeira vez eu não queria o depois. Queria o agora. Queria a verdade, nua, sem desculpas, sem manobras. Não tem nada para esconder, respondi, olhando em volta. Pelo menos, para você não parece ter. O silêncio ficou tão pesado que parecia que até a música diminuiu por conta própria. Lívia abaixou o olhar quando eu a encarei. Não por vergonha, mas porque, pela primeira vez, ela percebeu que eu não estava mais tentando agradar ninguém. Eu abri a mão devagar, coloquei o anel sobre a mesinha de centro e disse com calma. Terminei, Caio. Ele respirou fundo, como se aquilo fosse uma provocação pessoal, e não uma consequência dos próprios atos. Isso não faz sentido. Ele insistiu, caminhando na minha direção. Tudo por causa de uma piada. Só porque o Renato falou besteira. Eu ergui o rosto. Não foi ele. Foi você. As palavras atingiram Caio como um tapa invisível. Ele empalideceu levemente, mas continuou preso à própria negação. Eu só ri porque a situação ficou esquisita. Argumentou, tentando soar convincente. Você sabe como o Renato é. Sei, respondi. Mas eu sei mais sobre você agora. Caio deu mais 2 passos até ficar perto bastante para tentar diminuir minha voz com a presença dele. Era um truque antigo, sutil, que eu só percebi naquele instante. Aproximar-se, abaixar o tom, obrigar a outra pessoa a seguir o ritmo dele. Só que algo em mim já tinha mudado. Eu não tinha mais medo daquele silêncio. Levantei o rosto e falei antes que ele tentasse ditar o tom da conversa. A verdade é que você deixou claro que não vê problema em outra pessoa ocupando o meu lugar. Não é isso. Ele rebateu. Você está interpretando errado. Interpretação. A palavra favorita de quem se esconde da própria consciência. Foi então que algo aconteceu, algo pequeno, mas definitivo. Renato desviou o olhar. 1 segundo. Um microgesto. Mas suficiente para eu entender. Ele sabia. Eles todos sabiam. Talvez não os detalhes. Talvez não as conversas tarde da noite. Mas sabiam o suficiente para entender que aquela piada só funcionava porque era baseada em algo real. Lívia abriu a boca, como se quisesse defender Caio, mas fechou de novo quando viu minha expressão. Ela sabia que qualquer palavra dela só pioraria a situação. Eu dei um passo para trás, respirando fundo, e disse: A festa acabou. Todos vocês podem ir. Caio ficou imóvel por um segundo, como se esperasse que alguém intervisse. Ninguém fez isso. Era visível que a energia tinha mudado. O que antes era clima de festa virou desconforto coletivo. Pessoas começaram a procurar suas bolsas, chaves, casacos. Alguns murmuraram boa noite, outros apenas acenaram e saíram rápido, como quem foge de um lugar onde sente que não deveria estar. Lívia foi a última entre eles. Ela passou por mim segurando a própria bolsa com força, como se tivesse medo que eu arrancasse dela alguma verdade que ela ainda não queria encarar. Luísa, ela começou, hesitante. Não precisa, respondi antes que continuasse. Ela baixou o olhar e saiu sem insistir. Então só sobramos eu e Caio. Ele fechou a porta atrás dos outros e girou para mim com uma expressão que misturava raiva contida e um tipo de súplica que eu nunca tinha visto nele. Você não podia ter feito isso, disse, a voz baixa, trincada. Fiz, respondi. Porque alguém precisava fazer. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Você está de cabeça quente. A gente resolve isso amanhã, com calma. Você sempre pensa melhor depois de dormir. Depois de dormir. Com calma. Depois. Era o manual dele. Sempre adiar. Sempre empurrar. Sempre deixar o tempo apagar o que ele não queria enfrentar. Mas dessa vez o tempo jogava a meu favor. Eu respirei fundo e me afastei dele. Caio, amanhã eu vou estar mais calma. Sim. Ótimo, ele disse, aliviado. E ainda assim, vou continuar separada de você. A expressão dele se desmanchou.
Ele não esperava firmeza. Ele esperava o padrão. Esperava que eu voltasse atrás. Mas eu não era mais a mesma mulher que começou aquela noite. Eu quero que você vá embora, finalizei. Agora. Por um instante, achei que ele fosse insistir. Que fosse discutir. Que fosse tentar virar o jogo com alguma dessas frases ensaiadas que ele sempre usava quando queria desmontar minhas certezas. Mas ele ficou parado, olhando para mim com um misto de frustração, incredulidade e medo. Sim, medo. Porque pela primeira vez, Caio entendeu que estava lidando com algo que ele nunca tinha enfrentado antes. Eu com a minha própria voz. Ele pegou as chaves, abriu a porta e saiu batendo a com mais força do que precisava. Eu fiquei no meio da sala vazia, com o cheiro de perfume barato e bebida ainda no ar, e percebi que algo enorme tinha acabado, mas algo ainda maior estava apenas começando. A pior parte daquela história não era a festa. Não era a piada. Não era a risada. Era o que viria depois. E eu ainda não fazia ideia do quanto. A porta ainda estava vibrando quando percebi que eu não respirava direito. Não era choro, era outra coisa. Uma espécie de choque silencioso, desses que deixam o corpo leve demais e pesado ao mesmo tempo. Meu apartamento, que minutos antes estava cheio de vozes, agora parecia enorme. Enorme e vazio. Vazio de gente, mas cheio de consequências. Fiquei parada no mesmo lugar onde Caio tinha me encarado pela última vez. Era estranho. A sala parecia mais clara sem ele ali. Como se alguém tivesse acendido todas as luzes de uma vez, revelando cantos que antes estavam escondidos na sombra. Mas a paz durou pouco. Como costuma acontecer depois de um corte tão profundo, a mente tenta costurar o que sobrou. Eu comecei a recolher os copos, limpar a mesa, desligar o som. Cada gesto era uma tentativa de colocar ordem dentro e fora de mim. Só que, à medida que arrumava, uma sensação pesada se instalava no peito. Ele não ia deixar barato. Eu sabia disso, como quem sabe prever chuva pelo cheiro do vento. Caio nunca lidou bem com limites, nem com a palavra não. Especialmente quando esse não vinha de mim. Terminei de limpar a sala e segui para o quarto. O anel continuava sobre a mesinha, imóvel, frio. Olhei para ele como quem olha para um objeto que já não pertence à própria vida. Pensei em colocá-lo dentro de uma caixa, ou devolver num envelope, ou jogar fora. Mas não fiz nada disso. Deixei como estava, exposto. Um lembrete. Sentei na cama e finalmente respirei fundo. Meu corpo inteiro parecia pedir descanso, mas minha cabeça não desligava. Lembrei da expressão de Caio quando saiu. Não era só raiva. Tinha algo mais ali, escondido atrás dos olhos dele. Algo que eu já tinha visto outras vezes, mas nunca entendi totalmente. Orgulho ferido. Era isso. Uma ferida que ele não sabia tratar. Olhei para o celular que estava na minha mesa de cabeceira. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Estranho. Caio costumava reagir rápido. Sempre que discutíamos. Ele mandava uma mensagem antes mesmo de chegar na esquina do prédio. Cheia de argumentos, justificativas, promessas, do jeito dele, intensas demais e vazias demais. Mas naquela noite, nada. A ausência dele parecia mais barulhenta do que qualquer palavra que pudesse ter dito. Por um momento, tive vontade de mandar uma mensagem eu mesma. Não para voltar atrás, isso estava decidido, mas para encerrar de um jeito mais pacífico. Só que meu orgulho falou mais alto. E, pela primeira vez na vida, eu escutei. Desliguei as luzes, deitei na cama e me enrolei no lençol. A entrada do quarto ainda estava iluminada pela luz fraca da sala, e aquela claridade me deixava alerta, como se eu estivesse esperando alguém aparecer a qualquer momento. Virei para o lado oposto da porta e fechei os olhos. Mas o sono não veio, nem nos primeiros minutos, nem na primeira hora. A madrugada avançou lenta, arrastando cada minuto como se fosse um peso. Os barulhos da cidade diminuíram, até que a única coisa que eu escutava era meu próprio coração acelerado. E quando finalmente comecei a adormecer, o celular vibrou. Um único toque curto. A tela se acendeu, iluminando o quarto. O nome dele apareceu em letras claras. Caio. Meu corpo inteiro despertou num segundo.
Eu não atendi. Fiquei olhando a tela até a chamada cair. E logo depois veio a mensagem. Simples. A gente precisa conversar. Simples, mas com aquele tom que eu conhecia bem demais. A mente dele nunca aceitou perder. E eu acabava de mostrar a maior perda que ele já sofreu. Encostei o celular na mesa, virei de costas para a tela e fiquei imóvel, respirando devagar, como se pudesse convencer meu corpo a não reagir. Mas no fundo, bem lá no fundo, eu sabia. Aquela noite ainda não tinha terminado. E Caio também não. A mensagem dele continuava acesa na tela quando virei de novo para o celular. A gente precisa conversar. Essa frase sempre significou a mesma coisa. Ele falando, eu ouvindo. Ele justificando, eu cedendo. Ele conduzindo, eu me ajeitando ao redor. Mas algo em mim tinha quebrado de vez naquela noite. E, curiosamente, era justamente isso que me mantinha de pé. Eu respirei fundo e deixei o celular virar a tela sozinho, apagando a luz azulada que teimava em entrar pelos meus olhos cansados. Depois disso, finalmente dormi. Foi um sono leve, inquieto, daqueles que não descansam o corpo, mas organizam a alma. Acordei com o sol atravessando a janela como uma lâmina quente. Meu primeiro pensamento foi claro, direto, firme. Eu não ia voltar atrás. Peguei o celular e vi mais 3 mensagens de Caio. 1h47. Você me magoou de um jeito que eu não esperava. 2h03. Eu saí porque você pediu, não porque eu quis. 7h12. Tô indo aí pra gente resolver. A última fez meu coração acelerar, não de saudade, mas de alerta. Levantei-me rápido, como se o corpo já soubesse o que fazer antes de eu pensar. Andei até a porta e girei a chave da fechadura. Chequei a janela da área de serviço. Confirmei a corrente extra que eu quase nunca usava. Tudo no automático, como quem se protege de um vento forte. Quando a campainha tocou, eu já estava pronta. Luísa. A voz dele veio abafada pela porta. Me deixa entrar. Respirei fundo, colocando a mão na maçaneta, mas não abri. A gente pode falar por aqui, Caio. Ele bufou, impaciente, típico dele quando o mundo não fazia exatamente o que ele queria. Você tá levando isso longe demais. Eu só coloquei limite, respondi, sem alterar a voz. Houve um silêncio curto, pesado. Eu nunca fiz nada para você desconfiar de mim, ele insistiu. Eu quase ri, não por deboche, mas por lucidez. O problema é que você fez sim, falei. Só fingiu que ninguém percebia. Ele lhe encostou a mão na porta. Eu senti o movimento pela vibração leve na madeira. Eu nunca tive nada com a Lívia, disse devagar. É sério, Lu. Aquele Lu? Íntimo, curto, usado para me desmontar, já não funcionava mais. Eu acredito, respondi. Acredito que vocês nunca ficaram. Mas isso não é o ponto. Ele hesitou. Então qual é? Fechei os olhos por um instante e respondi com a clareza que levei anos para construir. O ponto é que você nunca me escolheu por inteiro. Só quando era conveniente. Do outro lado da porta, o silêncio dele foi tão real que parecia uma presença física. Depois disso, a voz dele veio menor, mais fria. Então acabou? Acabou. Ele soltou um riso curto, incrédulo. Tudo isso por causa de uma interpretação sua. Senti o corpo gelar, mas o coração firme. Não foi interpretação. Foi percepção. Ele ficou quieto por longos segundos. E, como sempre que não conseguia controlar a narrativa, desistiu. Tá bom, Luísa. Como você quiser, disse por fim, com aquele tom que não era de rendição, mas de orgulho ferido. Passos. Elevador. Silêncio. Eu fiquei parada diante da porta fechada, respirando o ar quente da manhã goiana, percebendo que aquela estava sendo, ao mesmo tempo, a cena mais simples e mais importante da minha vida. Não pelo fim, mas pelo começo. Nos dias seguintes, minha casa parecia maior. Não porque ele não estava lá, mas porque eu ocupava o espaço inteiro pela primeira vez. Parei de andar na ponta dos pés. Parei de olhar o celular esperando explicações. Parei de tentar decifrar sinais que ele nunca teve coragem de revelar. Aos poucos, fui voltando a mim.
Refiz a arrumação do apartamento. Troquei a colcha da cama. Coloquei as flores que ganhei de uma vizinha na mesa da sala. Algo simples, mas que iluminou o ambiente. E, numa tarde abafada de domingo, quando a cidade parecia dormir depois do almoço, recebi uma visita inesperada. Bárbara. Ela entrou sem cerimônia, como sempre fez. Abriu a geladeira, pegou uma jarra de suco e sentou no meu sofá com as pernas cruzadas. Soube da confusão, disse, me observando com aqueles olhos que sempre viram além do que eu queria mostrar. Você tá bem? Sentei ao lado dela. Pela primeira vez em muito tempo, respondi sinceramente. Tô. Ela me analisou por alguns segundos e deu um sorriso curto. Agora sim. Ficamos ali, conversando sobre tudo e nada, ouvindo o barulho do ventilador girando devagar. E foi nesse momento simples, doméstico, quase banal, que eu percebi. Eu tinha voltado para mim, pro meu centro, pro meu lugar. Sem gritos, sem drama, sem volta. Um mês depois, numa manhã clara de céu aberto, acordei com uma paz que eu tinha esquecido que existia. Fiz meu café, coloquei música suave e abri as janelas. A vida não estava perfeita, mas estava minha. Peguei o anel, aquele mesmo, prateado, leve, sem brilho, e coloquei dentro de uma caixa pequena, junto com algumas lembranças que já não doíam mais. Não joguei fora. Não destruí. Só retirei do meu caminho. Fechei a caixa. Guardei no fundo do armário. E senti que algo, dentro e fora de mim, se alinhava de um jeito que fazia sentido. Porque o fim de um relacionamento não é o que define ninguém. O que define é o que a gente faz depois. E naquele dia, olhando a luz atravessar meu apartamento, eu entendi. Não era sobre Caio. Nunca foi. Era sobre eu finalmente ter coragem de me escolher. E isso, eu prometi a mim mesma, eu nunca mais ia esquecer.